grupo pode sentar também. Pode sentar, Matheus. Pode sentar, pastor. Irmãos, é um domingo de Páscoa. E quando eu fui escalado para falar sobre Páscoa, eu fiquei assim, eu queria ministrar algumas coisas aqui. Ops. Eu queria ministrar algumas coisas com alguns temas específicos. E quando caiu Páscoa, eu lembrei de quando eu me converti, eu comecei a ler muito. Acho que todo mundo que se converte começa a ler a Bíblia a partir de Gênesis ali, né? E quando chega em Números, essa pessoa sempre para e ela não continua. E ela fala, preciso ir para a igreja para entender. Normalmente acontece com todo mundo. Mas eu lembro de parar em Êxodo e assim que eu me converti, eu já entrei no Rema. Então eu tive uma base para ir aprendendo ali sobre a Bíblia. E eu li o livro de Êxodo e sempre falou muito comigo. Há muitas riquezas, muitas coisas preciosas que apontam para Jesus no livro de Êxodo, e uma delas é a Páscoa. Eu acho que a mais clara que tem ali é sobre a Páscoa. Para quem não sabe, o livro de Êxodo é um livro do Antigo Testamento, e para quem não, também talvez chegou e está conhecendo um pouco da Bíblia, ela está dividida basicamente em dois tempos, né? No Antigo Testamento, que fala dos profetas que vieram antes de Jesus, e a partir de Jesus, o Novo Testamento. Nós, como Verbo da Vida, sempre incentivamos as pessoas a começarem a ler a Bíblia a partir das cartas às igrejas, né? Que é depois dos evangelhos, ali vai falar de 1 Coríntios, o livro de Atos. As cartas que a maioria delas foi escrita por Paulo. Por que a gente incentiva as pessoas a lerem as cartas escritas para a igreja? Para que ela possa ter uma perspectiva daquilo que é o Antigo Testamento pela ótica de Jesus. Porque se você lê o Antigo Testamento hoje sem entender quem Jesus é, você vai ficar um pouco confuso, porque você vai ver coisas terríveis acontecendo, mas sem ter essa ótica, esse óculos, né? Que é o próprio Jesus, você não vai conseguir compreender. Então é extremamente importante que você seja um novo convertido ou está caminhando na fé, comece a ler a Bíblia a partir do Novo Testamento. Estude, leia ali várias vezes, e quando você voltar para o Antigo Testamento, você vai ver com uma outra perspectiva, revelações muito mais claras para você. Amém? Por que eu estou falando isso também? Porque o livro de Êxodo vai falar sobre a Páscoa dos judeus. O que era a Páscoa dos judeus? Por que a Páscoa? Os judeus eles estavam presos no Egito por muito tempo. E Deus tinha uma palavra que iria libertar o povo de lá, os judeus. E acontece, eu vou entrar mais a fundo aqui, mas só para contextualizar vocês, acontece que Moisés é levantado, acho que vocês já ouviram falar de Moisés, ele é levantado como libertador do povo do Egito. E Moisés, ele começa a anunciar para o faraó, para que faraó liberte o povo de Deus, para que o povo de Deus tenha um objetivo. Em Êxodo capítulo 8, versículo 1, essa é a mensagem que Moisés está levando. Eu preciso que o meu povo seja liberto para que eles me adorem. Só vou tomar água aqui rapidinho, que eu cantei demais e a boca secou. Cantei demais muito, né? Porque cantar eu não canto. Mas, enfim. Então, o povo tá preso no Egito, está sobre o domínio de Moisés, de Faraó. O povo está sendo escravizado. Eles não têm culto, eles não conseguem prestar cultos a Deus. O povo de Israel está preso, não consegue sair de lá. E Deus fala, não, eu ouvi o lamento do povo e eu preciso libertar eles de lá. Levanta Moisés, é um hebreu, nasceu lá. Eu vou ter que contextualizar muito. Mas enfim, para chegar a esse lugar. Mas Moisés é do povo de Israel. Moisés sai por um período do domínio de Faraó ali, fica num determinado espaço geográfico, porque ele não conseguia falar com o povo, ele estava meio intimidado, ao ponto de Deus aparecer para Moisés e falar, Moisés, eu preciso que o meu povo me adore, e eu preciso que você vá lá e liberte o meu povo. Você vai de encontro a Faraó e vai falar para Faraó, deixa o meu povo ir. E Moisés ouve aquela palavra, entende, vai até o Egito e fala para o Faraó, eu preciso que esse povo seja liberto para que eles adorem a Deus. Quando Faraó ouve isso de Moisés, que Moisés quer lhe tirar os escravos de Faraó para que eles sejam um povo livre, Faraó fala, não, eu não vou deixar eles ir embora.
O que é a Páscoa? É o fim desse pedido de Moisés a Faraó. E aí Faraó deixa o povo ir, e quando o povo vai embora para adorar a Deus, esse ritual de passagem, de saída do Egito, para ser liberto, é a Páscoa. É onde eles são livres. Então o povo é livre do Egito, eles conseguem ir para uma terra onde Deus tinha prometido a eles, para que eles pudessem adorar a Deus. Basicamente, é isso que aconteceu com o Antigo Testamento, a Páscoa dos judeus. É comemorada a nossa Páscoa hoje, e eu vou entrar mais sobre isso. Mas antes de entrar na Páscoa em si, naquilo do efeito da Páscoa, o porquê da Páscoa, nessa transição onde Moisés está libertando o povo da mão de Faraó, existem 4 contrapropostas que Moisés coloca, que Faraó coloca, para que o povo não seja liberto do Egito. E essas 4 propostas que Faraó coloca para que o povo não seja livre do Egito, eu percebi que é o que a gente vive hoje, mesmo sendo um povo livre. Então, eu estou falando de um povo onde eles estavam sendo escravizados, existia um líder que estava lá, que era Moisés, querendo tirar eles de lá, e Faraó fala, não vou deixar eles ir. E aí, quem conhece as pragas do Egito, sabe que todas as 9 pragas que acontecem ali. Mas eu quero pontuar 4 coisas extremamente importantes para a gente prestar atenção, que é essas contrapropostas que Faraó coloca. A primeira contraproposta que ele tem, Faraó, para o povo é, Moisés chega a Faraó e fala, eu preciso que esse povo seja liberto para que eles me adorem. Faraó fala, peraí, eles são meus escravos, por que você quer que eles vá embora? Não, eles não vão embora, eles vão ficar aqui, eles não vão sair do Egito. E Moisés fala, cara, você precisa fazer isso, senão a mão de Deus vai pesar sobre você. Vai vir praga sobre a sua casa. E quando Faraó ouve isso, ouve esse desejo de Moisés libertar o povo, a primeira coisa que o Faraó fala em Êxodo capítulo 5, versículo 9 é, imponha mais trabalho para esse povo, mantenha-os ocupados para que não deem atenção a mentiras. Eles são preguiçosos. Essa é a proposta, essa é a fala de Faraó para o povo. Não deixe esse povo ir. Eu não vou deixar esse povo ir, porque eles são preguiçosos, eles querem dar atenção a mentiras e eles querem ficar desocupados. Sabe de uma coisa? Coloca mais trabalho para eles. E não só isso, coloca mais trabalho sobre o povo e não paga mais por isso. Eles vão ter que produzir mais sem ter ali a matéria-prima para produzir. O que me chama a atenção nos dias de hoje? Que muitas das vezes eu já vi isso acontecer. Pessoas que chegam na igreja, começam bem, quando começam a trabalhar, deixam de servir ao Senhor. Pode ser que o diabo não vai falar, ponha mais trabalho para ele, porque o diabo é esperto. E aqui o que eu quero conversar com você é fazer uma alegoria daquilo que era o Egito, da qual o povo estava sendo liberto, e daquilo que é o mundo para nós hoje, do qual fomos libertos. Amém? Então fique sempre com esse entendimento que eu estou fazendo esses dois comparativos. Do mundo hoje, comparado ao Egito no passado. Amém? Então, Faraó fala, eu não quero que eles vão. Eu quero que eles fiquem aqui, que eles trabalhem mais, eles produzam mais, e eles não dêem atenção a mentiras. Irmãos, mais claro que o mundo isso não tem. Então, o que eu quero chamar a sua atenção hoje, se aquilo que Deus colocou na sua vida como um trabalho, como uma oportunidade, está tirando a sua atenção de servir ao Senhor, reveja isso. Preste atenção sobre aquilo que Deus colocou em suas mãos. Por quê? Eu não estou dizendo que você deve sair do seu trabalho, não estou dizendo que você não deve trabalhar, você deve fazer essas coisas, mas se isso está tirando aquilo que é importante, que é servir ao Senhor, reveja isso. Porque pode ser uma estratégia da qual o diabo está usando para tirar aquilo que você tem mais importante. Como o pastor Guilherme aqui na hora da apresentação falou, tudo vai ficar, irmãos. Mas o nosso serviço no Senhor será lembrado por Ele. Seremos recompensados não pelo o quão bom gestor nós fomos na nossa empresa ou quanto nós rendemos de lucro, mas foi quantas almas foram tocadas pelas nossas vidas. Direta ou indiretamente.
Então eu quero que você preste atenção. Se aquilo que você está fazendo hoje está tirando você do propósito de servir ao Senhor, de servir à igreja local, tome cuidado com isso. Amém? E isso aqui é muito mais forte aqui em Portugal, porque eu sei do contexto, eu cheguei em Portugal, eu sei como que há uma fala de você precisa trabalhar, você precisa fazer por você precisa fazer, trabalhar. Irmãos, isso é uma verdade, você precisa fazer algo por você, mas o Senhor é seu suprimento. Você foi livre para adorar a Ele. E Deus está esperando de mim e de você uma adoração completa. E uma adoração completa envolve o nosso tempo. Não é só chegar no culto, levantar as nossas mãos, dar o nosso dízimo e a nossa oferta e ir embora para casa. Não, irmãos, tem coisas que precisam ser feitas aqui na nossa igreja que a gente precisa de você. Hoje, eu quero até agradecer ao diaconato, nós vamos ceiar no final aqui. E eu falei com o Emanuel, e o Emanuel foi lá, juntou 3 pessoas e vão ajudar a fazer essa ceia. Mas eles estavam em 3 pessoas, irmão. Eles fizeram, eles são ponta firme para fazer. Mas será que a gente não tem pessoas que poderiam estar ajudando no diaconato hoje para que o culto aconteça com ordem? Ou será que você não veio, não está servindo porque tem muito trabalho? Ou porque você está cansado? Reveja isso, irmãos. Porque pode ser o mundo te chamando para se tornar escravo de novo. E não foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado para ser livre. Amém? Eu quero ir para a segunda contraproposta de Moisés, de Faraó. Está lá em Êxodo capítulo 10, entre o versículo 8 e 10. Faraó fala, e as pragas vêm, né, quando Moisés fala, dá uma proposta, Faraó dá uma contraproposta, a praga vem sobre o povo, e Faraó meio que se arrepende e fala, não, eu vou libertar o povo, e não liberta o povo. Logo em seguida, ele fala, vou começar a pensar sobre vocês serem libertos. E em Êxodo capítulo 10, versículo 8, há de novo uma proposta de Moisés. Liberta o meu povo, ele precisa adorar a Deus. Eles precisam ser livres. E a contraproposta de Faraó está lá no versículo 8. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta ao Faraó, que lhes disse, vão. Faraó falou, tá, eu vou deixar vocês irem. Prestem culto ao seu Deus. Aí Faraó pergunta, mas afinal, quem irá com vocês? Moisés responde, temos que levar os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa para o Senhor. E Faraó fala, não vou deixar vocês irem, porque vocês estão tramando contra mim. Se eu deixar vocês irem com os seus gados, com as suas famílias, vocês não vão voltar, vocês vão ficar aqui. Mais uma proposta aqui que o mundo faz hoje. Venha para a igreja sozinho, não envolva a sua família. Irmãos, a adoração para ser completa precisa envolver o nosso tempo, a nossa família, porque é isso para o qual nós fomos libertos. Pode ser que hoje você esteja em um contexto onde seu filho, ou a sua mãe, ou o seu marido, ou a sua esposa não venham para a igreja. Continue orando por ele. Eu creio que o Senhor vai abrir porta e vai falar o coração dessas pessoas. Mas se você hoje é o cabeça da sua casa e você tem filhos sob a sua responsabilidade, eles precisam estar aqui. Não há hoje uma concessão para que eles fiquem em casa. Não, eles precisam estar aqui. Eles precisam estar sujeitos à mesma verdade que você está ouvindo. Então, exige uma adoração completa, exige nossa família também. Para quem não sabe, Jéssica, desde quando a gente chegou, ela trabalha na quarta-feira e ela não consegue vir nos cultos de quarta-feira e ela sabe como eu chego triste em casa, irmãos. Porque ela tem que trabalhar de 1 da tarde a 10 da noite e ela não consegue estar nas quartas-feiras aqui. Irmão, ela estando aqui comigo não muda aquilo que eu vou receber, aquilo que eu vou levantar as minhas mãos. Mas eu preciso adorar em família, eu preciso minha família junto comigo. E a gente está crendo que isso vai mudar, vai haver uma oportunidade. Mas, irmãos, no momento que eu casei e me tornei um com ela, ela precisa estar comigo, a gente precisa estar junto nessa jornada. E no momento que a gente tiver filho, vai ser a mesma coisa, irmão. Precisa seguir, até o ponto de ele ter a decisão da vida dele e falar, eu não quero seguir isso. Aí é a decisão dele. Mas enquanto os filhos de vocês estiverem sobre a responsabilidade de vocês, debaixo da casa de vocês, a ordem e a autoridade está sobre vocês. Irmão, não tem conversa. Precisa estar aqui e ponto. Amém?
porque eles precisam estar debaixo dessa atmosfera. E graças a Deus, ao ver os nossos adolescentes e jovens da nossa igreja, eu vejo como eles são muito afogueados. E isso me traz muita alegria, amém? Outro ponto também que há uma contraproposta, né, para o que Faraó traz para que o povo não seja liberto. Enfim, acontece que começa a vir praga, o Faraó não deixa o povo sair do Egito, e aí vem praga, Faraó se arrepende, depois fala, não, eu vou deixar o povo ir, e depois não deixa o povo ir, e vem a outra praga, vem praga em cima de praga, e o homem tem um coração duro mesmo, Faraó não deixa o povo sair de lá. Mas tem antes da 9ª praga, a última a qual vai acontecer a Páscoa, que é uma que me chama muita atenção também, e é o qual nós devemos também prestar atenção. Que está lá em Êxodo capítulo 10, versículo 24. Antes da 9ª praga, então aconteceu, né? Então Faraó mandou chamar Moisés e disse, vocês vão, prestem culto ao Senhor, levem as suas mulheres, se vocês estão reclamando, tá bom, pode levar as mulheres, pode levar os seus filhos, as crianças, mas deixem as suas ovelhas e os seus bois. Irmão, quando você lê o livro de Êxodo, você vai ver que parece que há uma indignação no coração de Moisés, quando o Faraó fala, tá, sua família pode ir, vocês podem sair do Egito, mas os seus bois, os seus gados vão ficar aqui. E Moisés fica indignado e fala, como nós podemos ir prestar culto ao Senhor, sem antes custar algo de nós, não termos oferta a dar ao Senhor? O que eu percebo que para uma adoração completa envolve o nosso tempo, envolve a nossa família, envolve os nossos recursos. Irmãos, eu tive a oportunidade de acompanhar o pastor Guilherme para fazer o Ignite aqui. E como eu vi a fé se movendo, e ele contou aqui já que ele ficou sem trabalho, mas irmãos, ele já investiu tanto dinheiro que vocês não têm noção. Eu tomar essa liberdade, pastor, me perdoa. Mas ele já envolveu tanto dinheiro dele aqui. Todos os pastores, na verdade. Todos os pastores eu já vi envolver muito dinheiro deles. De o evento, às vezes, não ter recurso, eles tirarem do próprio bolso, irmãos. Para que as coisas aconteçam, para que eu e você possamos ter uma experiência maravilhosa de culto. Para que possamos ser abastecidos. Envolve o dinheiro deles, irmãos. E não há negociação com eles com relação a isso. Eles colocam dinheiro em jogo. Mas, irmãos, tu vê o quanto eles prosperam, o quanto eles são prósperos, o quanto eu tenho a oportunidade, e eu sou muito grato a Deus de poder conhecê-los de perto, e o quanto Deus tem abençoado a vida deles, irmão. Você viu o exemplo do pastor Guilherme, está trabalhando numa empresa, montou uma equipe, está ganhando dinheiro, irmão, mas há 2, 3 meses atrás tinha perdido o emprego, irmão. Então, às vezes, nós queremos ter o resultado, ver que o Guilherme conseguiu o emprego, está aqui o pastor Guilherme, está prosperando e fala, meu Deus, eu vou prosperar que nem ele. Mas houve um sacrifício, irmão. Você vai ver a família dele envolvida na igreja. Você vai ver os recursos envolvidos na igreja. Você vai ver o tempo dele, no dia saindo daqui 4 horas da manhã para o Ignite acontecer. Irmãos, isso é uma adoração completa. É para esse lugar que eu quero te chamar. Não para que você venha para um culto simplesmente para você receber uma palavra e ir embora para casa. Não é para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para uma adoração completa, aonde envolve nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, nossos recursos, os nossos tempos, o nosso tempo. Nós não estamos fazendo isso para pessoas, irmão. Não é para o pastor Márcio. É para que outras pessoas possam chegar. Irmãos, eu cheguei em Portugal e fui muito bem recebido por essa igreja. Eu cheguei aqui, já tinha tudo, irmãos, mas lá atrás alguém plantou para que eu pudesse chegar hoje aqui. E eu preciso fazer alguma coisa com isso, irmãos. Eu quero chamar e despertar você para que você não esteja preso às ideias do mundo. O mundo está chamando você para que você não dê recurso para a igreja, que você não dê o seu tempo. Isso é escravidão, irmãos. Há algo que Cristo nos libertou, e é sobre isso que a Páscoa vai falar, não sobre a morte de Jesus, mas a ressurreição dele. A ressurreição de Jesus trouxe algo para mim e para você. E eu quero chamar vocês essa noite, não para ser um líder dessa igreja, para ser um pastor, mas ser aquele que foi liberto por Cristo.
Para que outras pessoas possam entrar nessa igreja e elas possam enxergar em você, irmão, o bom perfume de Cristo. Não precisa os pastores receber um visitante. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Porque não é sobre pessoas, é sobre uma visão muito maior que nós. Assim como eu fui muito bem recebido a essa igreja, eu quero que outras pessoas sejam recebidas. E eu quero chamar você para esse lugar, para essa responsabilidade, irmãos. E é interessante eu estar aqui falando sobre isso, porque não sou o pastor da igreja, então eu sou um membro como você. Pode ser que você ouvisse isso de um dos pastores e pensasse, porque é o pastor que está falando. Não, irmão, é o membro que acabou de chegar. Eu acabei de chegar na igreja, irmão. Eu quero chamar você para esse lugar de responsabilidade. Como eu disse, a igreja precisa de serviço, irmãos. Sabe de uma coisa? Deus pode mandar uma pessoa e essa pessoa resolver todo o problema dessa obra. Pode mandar pessoas para servir a igreja, pessoas prontas. Mas Deus é um Deus de processo. E sabe, irmão, no processo de você servir a Deus, de você se empenhar no trabalho ao Senhor, você vai ver como sua vida vai mudar. Eu sei de onde eu saí, irmãos. E eu sei hoje que o meu trabalho, que eu sei de fotografia e filmagem, eu não faço porque eu quero ser só simplesmente um voluntário. Eu faço porque é uma responsabilidade minha, daquilo que Deus me deu, para que eu possa retribuir ao povo de Deus. Então, talvez você está a um passo de viver o extraordinário de Deus, mas precisa de uma atitude de fé sua nesse momento. Amém? Para que nós possamos entender que uma adoração completa envolve tudo de nós. Irmãos, e com o aumento da tecnologia, da comunicação, pode ser que você, quando abrir o Instagram, você vai ouvir muitas coisas que podem até quebrar essa mensagem que eu estou falando para você, irmãos. Porque esse é o trabalho do diabo. Mas eu quero que você saia daqui entendendo, irmãos, que para uma adoração completa, exige o seu tempo, exige a sua família, irmãos, estar aqui, exige recurso financeiro. E tem um momento onde Faraó vai falar, e é o último ponto dessa contraproposta dele. Que Faraó fala assim, ó, tá, beleza, eu vou deixar vocês irem embora. Eu vou deixar vocês irem. Mas vocês precisam oferecer sacrifício aqui no Egito mesmo. E aí Moisés fala, não podemos fazer sacrifício aqui. Nós precisamos nos recolher para um lugar, para que nós possamos prestar culto ao Senhor nesse lugar. Essa é a pedida de Deus. E mais uma vez eu vejo aqui a alusão ao mundo, irmãos. Pode ser que você hoje foi liberto por Cristo, está querendo adorar o Senhor, mas o seu pé ainda está no mundo, irmão. E você não vai ter uma adoração completa se você não transformar a sua mente e entender que você precisa tirar o mundo de você. Você precisa entender que o que o mundo ensina nós podemos aprender, podemos receber, mas tem coisas que são princípios fundamentais no reino de Deus e que eles são inegociáveis, irmãos. Então você precisa transformar a sua mente para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso exige você sair do mundo, irmãos. Estamos no mundo, vivemos no mundo, e quando eu digo sair do mundo é tirar aquilo que são conceitos do mundo. Como eu disse agora há pouco, recursos, se eu for fazer uma publicação nas redes sociais e falar que eu dizimo, irmãos, em uma publicação de uma rede social que é do mundo, as pessoas vão falar que eu sou maluco, irmão. Elas vão trazer muitos argumentos, elas vão tentar me convencer, irmão, de que não é, de que eu não posso, de que eu não devo dar dinheiro à igreja, de que eu não devo dar o meu tempo. Então entendam uma coisa, que a libertação que estava acontecendo lá atrás no Êxodo, era para que o povo pudesse ser liberto do Egito, para que eles pudessem adorar completamente a Deus. Mas, irmãos, é interessante porque Deus está guerreando, né, contra Faraó ali, falando, eu preciso que o meu povo saia. Há uma força de Deus para que o povo adore. Mas sabe, nos dias de hoje, quando Jesus veio, Deus não precisa mais falar ao mundo qualquer coisa, porque nós já fomos libertos. E você vai ver que quando o povo é liberto, irmãos, quando eles começam a andar, acontece tudo, acontece a Páscoa, e o povo é liberto, eles estão andando no deserto, irmão. Você vai ver murmuração no meio do povo, você vai ver eles reclamando com Moisés, você vai ver eles corrompendo a adoração para o qual eles foram libertos. Mas eu estou falando de um povo, irmãos, que não tinha o novo nascimento, não tinha o Espírito Santo dentro, e nós temos hoje.
somos indesculpáveis com relação à nossa adoração ao Senhor. Prestaremos conta diante dele, irmãos. É muito sério a adoração que nós precisamos prestar a Ele. Talvez você esteja aqui hoje esperando uma palavra maravilhosa de Páscoa, esperando entender aquilo que Cristo fez por você, mas eu quero chamar você para a responsabilidade, que é adorar por completo, irmão. Adorar por completo. Eu quero que você saia daqui com esse entendimento, irmão. Quando você estiver em casa, quando você estiver andando ou trabalhando, você vai lembrar que você precisa adorar por completo. Amém? Irmãos, há benefícios nisso. Cristo nos libertou, irmãos, a sua morte e a sua ressurreição nos trouxe uma vida nova. Ele se fez pobre para que nos tornássemos ricos. Ele se fez pecado para que nos tornássemos justos. Amém? Para que nós possamos viver e reinar em vida. E há uma responsabilidade sobre mim e sobre você para viver essas realidades hoje. Para que possamos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E como que eu consigo entender hoje que essas coisas estão me prendendo, que eu estou preso ainda no mundo? O que eu posso fazer para que eu saia desse Egito, tirar esse Egito de dentro de mim? É com a ajuda do Espírito Santo, irmão. É muito interessante olhar que quando o povo está sendo liberto do Egito, a Bíblia fala que Deus deu uma direção: matem um cordeiro e passem o sangue desse cordeiro no umbral das portas, porque quando o anjo da morte passar, vocês não vão morrer. Falando de um cordeiro, falando de um sangue e falando de um livramento da morte. Quando Jesus morreu, Ele é o nosso cordeiro perfeito, irmão. Ele é o cordeiro, o sangue dele, irmão, nos protege. Não é porque somos bons crentes, porque oramos em línguas, irmãos. É porque o sangue dele, irmão, o sangue dele nos protege. Somos lavados por esse sangue. E é o qual o Espírito Santo, irmãos, é aquele que pega e entende que nós fomos lavados, que nós fomos redimidos, e ele nos dá força para que possamos não deixar com que o mundo entre em nós. É muito interessante perceber, fazendo uma associação com aquilo que aconteceu no Êxodo e aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes, porque a Páscoa, na verdade, na sexta-feira é a morte de Jesus, né? Logo em seguida, no terceiro dia, ele ressuscita. E para os judeus, nessa ressurreição, nesse terceiro dia pós-Páscoa, era a festa das primícias dele. Era onde os judeus se reuniam, eles pegavam um fecho eles fazem, eu acho que ainda até hoje, um fecho de trigo, eles vão até prestar o culto ao Senhor, e aquele fecho de trigo é as primícias dele. Porque eles estão entendendo que aquela primícia ali, aquele momento, aquele ato que eles estão fazendo ali, está abençoando a colheita que vai vir depois. E a Bíblia diz que Jesus, ele é o primogênito dentre os muitos. Ele é a primícia daqueles que morreram, irmão. Então Jesus ressuscita como o primeiro de muitos. Mas o mais interessante disso tudo é que 50 dias depois dessas primícias para os judeus, 50 dias depois era a colheita do trigo para eles. Então eles contabilizavam todos os dias para que quando chegasse 50 dias depois eles iam colher o trigo. E era uma colheita maravilhosa para eles, irmão. E a Bíblia fala que 50 dias depois, no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou aquela mensagem, irmão, mais de 3.000 pessoas foram salvas. Mas é interessante que lá atrás também, irmãos, quando a lei veio 50 dias depois para Moisés, 3.000 pessoas morreram, irmão, porque adoraram a bezerros. Então, o que eu quero dizer? A Bíblia fala sobre o ministério do Espírito, irmão, aquele que vai nos conduzir. Ele faz até uma alegoria falando, o ministério que Moisés carregava era tão glorioso, irmãos, que as pessoas não conseguiam olhar na cara de Moisés. Mas, irmão, o ministério do Espírito, ele é muito mais glorioso. Então, o que você não é você querer fazer por conta própria, é você entender que o Espírito Santo é o seu ajudador hoje. É Ele que te ajuda a sair do mundo, irmãos. Você não está sozinho nessa, amém? Então, você vê 3.000 pessoas morrendo no Antigo Testamento, mas você vê 3.000 pessoas sendo salvas e o início da igreja. Irmãos, tem uma colheita que os judeus esperam também depois. Após esses 50 dias, quando eles colhem o trigo, eles esperam mais para o fim do verão,
para que eles façam uma colheita de outras frutas, e é uma colheita muito grandiosa também, para que eles celebrem aquilo que Deus fez. Essa última colheita, irmãos, para os judeus é a festa da alegria, porque eles estão colhendo tudo aquilo que Deus fez frutificar na vida deles. E sabe, irmãos, tem uma colheita que a gente não colhemos ainda. Sabe, Jesus ressuscitou, a igreja começou no dia de Pentecostes, mas eu creio que nos últimos dias vai haver um avivamento, irmãos, aonde nós somos ferramenta desse avivamento, aonde nós vamos colher, irmão, pessoas sendo salvas, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo libertas do mundo. Há uma colheita a qual Deus espera de mim e de você. E se nós não nos atentarmos, irmãos, a Bíblia diz que mesmo os judeus, vendo a libertação, entendendo que foram libertos, abriu o mar vermelho, irmão, a água sai de pedra, eles veem tipo a nuvem sobre eles, chega maná para eles todos os dias. E a Bíblia diz em Hebreus que muitos morreram por incredulidade. Sabe, a salvação a gente não perde por acaso. Uma vez salvo, não é salvo para sempre. Mas você pode perder a sua salvação. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, mas é uma construção que vai acontecendo. E sabe, irmão, nós precisamos estar atentos, porque o diabo ele não está brincando de ser diabo. O diabo não é burro, ele está aí há muito tempo, e ele sabe aonde ele pode pegar você, irmão. O que eu quero dizer a você, que existe a ajuda do Espírito. O Espírito Santo é o seu ajudador. Ele é aquele que vai conduzir você a um lugar onde você vai estar protegido, entendendo que o sangue de Cristo te salvou. Amém? Então, tem alguns benefícios dessa salvação após a morte de Jesus, e por isso nós devemos celebrar a Páscoa também, mas não como os judeus. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, não com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermentos, os pães da sinceridade e da verdade. Então nós fomos libertos, nós celebramos a Páscoa, entendemos que Cristo é o nosso Cordeiro e que o sangue dele nos lavou. Essa é a verdadeira Páscoa. Nós celebramos não a morte dele, mas a ressurreição dele, porque uma morte tinha o poder, mas o que teve poder mesmo foi a ressurreição de Jesus. E essa ressurreição foi por mim e por você. Sabe, irmão, o povo passou 40 dias no deserto, 40 anos no deserto, pela incredulidade deles. E a Bíblia diz que Cristo passou 40 dias e venceu. Nós estamos em Cristo, irmãos. Cristo nos libertou. Sozinho nós não vamos conseguir fazer nada. Pode ser que as pessoas no mundo ensinem como você ter uma vida boa, como você ter uma alta performance, como você ser uma pessoa melhor. Irmão, vai chegar uma hora que isso não vai ter força para tirar você. Porque o único poder que destrói aquilo que leva o homem para baixo, que é o pecado, é o poder daquilo que de Jesus ressuscitou na cruz. O sangue dele. Então você foi liberto do mundo. Não deixe com que o mundo prenda você. E eu queria que vocês ficassem de pé agora. Eu queria chamar o grupo de música e o povo para a gente celebrar uma ceia. E eu vou explicar mais sobre essa ceia. Eu vi uma frase de um pregador que ele diz, eu não me recordo o nome dele, mas eu lembro que era: o maior erro do cristão é pensar que sair do Egito ou do mundo é o fim da jornada, quando na verdade é apenas o começo. Pode ser que você tenha nascido de novo há pouco tempo, ou você já tenha 10, 15 anos, ou como o pastor Jean, que já tem 50 anos de crente.
Mas a caminhada cristã, ela precisa de muitas renúncias, precisa da adoração. E o que eu quero dizer a você, o novo nascimento, ele é apenas a porta de entrada para o reino dos céus, para que você receba a ajuda do Espírito. Mas existe uma caminhada longa, irmãos, até Jesus voltar, até nos tornarmos perfeitos, irmãos. Precisamos entender que vai exigir renúncia do pecado, vai exigir fortalecimento da nossa fé, e mesmo que nós tenhamos 10, 15 anos de crente, irmãos, isso não é desculpa, irmão, para a gente parar na nossa fé. Quem aqui tem 30 anos de crente? Vamos lá. 30 anos. 20. Pronto. Se você conversar com essas pessoas, irmãos, elas passam a mesma dificuldade que o novo convertido pode passar hoje, às vezes. Por quê? Porque é uma caminhada, irmãos. Uma vez, e uma caminhada que você precisa, às vezes não é nem contra o seu inimigo, o diabo, ou contra as coisas externas, mas é contra a sua própria carne, suas emoções. Mas você precisa alimentar o seu espírito. Vocês podem ir distribuindo enquanto eu vou falando? Tá tudo bem? Pode. Então exige uma caminhada nossa. E eu quero só recapitular com você. A Páscoa, ela vai falar sobre Jesus. Nós podemos celebrar a Páscoa. A nossa celebração não é como os judeus, que celebravam quando o povo saía do Egito, quando o povo saiu do Egito. Mas a nossa celebração é a morte e a ressurreição de Cristo. E o interessante é que a ceia dos judeus, ela aponta para o passado, para aquilo que Deus fez no passado com eles. Mas a ceia do Senhor, a festa do Senhor, a Páscoa dos judeus, né? Aponta para o passado. E a nossa Páscoa hoje, que é a nossa festa, a nossa ceia, ela aponta para o passado, para o presente e para o futuro. É para aquilo que Ele fez por nossas vidas. É aquilo que Ele está fazendo hoje. E é aquilo que Ele vai fazer por nós. Então esse momento que nós estamos fazendo de ceia, ele é um momento para que possamos celebrar, irmãos. Celebrar aquilo que Cristo fez, está fazendo e vai fazer. O nosso Cordeiro é Cristo, irmão. Foi Ele que morreu. O sangue dele foi passado em nós, irmãos. E hoje a morte não pode nos pegar, irmão. Ela passa por cima, porque há um sangue que nos blinda hoje. Isso é a Páscoa, irmão. Há um sangue que blinda a sua casa. Há um sangue que blinda os seus filhos. Há um sangue que cuida de você, irmãos. Faça bom uso disso. Você precisa reagir, não aqui agora, entenda, mas reagir àquilo que você recebeu. Eu não sei se você já assistiu o filme do Resgate do Soldado Ryan. Eu não sei como é que é o nome em Portugal. Mas na última cena... Como? É igual? A última cena, não sei se você já assistiu, mas a última cena é basicamente um dos soldados, o Ryan foi preso e está lá em cativeiro. Os soldados se reúnem para salvar ele, e é uma missão suicida, irmão. É uma missão suicida que eles vão ter ali. Um comandante fala, se vocês forem salvar ele, pode ser que vocês não voltem. Não, vamos fazer isso, que a gente precisa fazer isso. Irmãos, eles vão nessa jornada, eles conseguem capturar o soldado Ryan, e no fim do filme, irmão, a cena mais maravilhosa que existe, é quando aqueles que salvaram o Ryan estão morrendo. Tomaram um tiro ali, estão morrendo. Um deles segura o soldado Ryan e fala para ele assim, faça valer a pena o que fizemos por você. E ele morre, irmão. O fim do filme é o soldado Ryan olhando para o túmulo daqueles que morreram por ele, irmão. Falando, eu fiz valer a pena. Basicamente eu fiz alguma coisa por aquilo que vocês fizeram por mim. Irmãos, Cristo morreu por nós. Ele está falando, faça valer a pena aquilo que eu fiz por vocês. Eu não fiz isso para que vocês tenham só uma vida boa. Eu fiz isso para que vocês tenham vida eterna, irmão. O apóstolo Paulo diz, se a sua vida consiste só nessas coisas da terra, você é o mais miserável dentre os homens.
Porque não é sobre as coisas que nós estamos vendo. O apóstolo Paulo fala, fixando os olhos naquilo que vocês não estão vendo, porque o que vocês estão vendo agora é transitório e passageiro, mas o que vocês não estão vendo, isso é eterno. Pode ser que vocês estejam passando por dificuldade hoje, irmão, isso acontece na igreja, todo mundo está sujeito a passar por dificuldade, mas não olhe para isso, olhe para aquilo que Cristo fez por você, fixando seus olhos nele, irmão, o autor e consumador da sua fé, o sangue que te lavou. Apenas entenda e faça valer a pena aquilo que Cristo fez por você. Não tribute a ninguém a sua responsabilidade de crescer, de se desenvolver no Senhor. Não espere dos pastores isso, porque a sua salvação você precisa desenvolver. Eles vão estar aqui para te instruir, irmãos, e o que você precisar, você pode procurar eles vão te ajudar. Mas o que cabe a você, irmãos, quando Jesus voltar, é você que vai prestar conta da sua vida, não eles por você. Isso é Páscoa. É fazer valer a pena o sacrifício de Cristo. Ele não morreu para que você tenha um bom cargo na empresa, para que você seja um bom ministro. Ele morreu porque Ele quer comunhão eterna com você. Não desperdice a comunhão que você vai ter eternamente com Ele, por um período aqui na terra. Não negocie, não negocie. Não negocie com o pecado. Não negocie a sua salvação, porque você vai se arrepender amargamente, irmão. E esse momento de ceia, irmão, todo mundo recebeu? Esse momento de ceia é a nossa celebração da Páscoa. É o pão e é o sangue, falando daquilo lá no passado, que libertou o povo, falando que eles precisavam comer um determinado tipo de pão, e eles precisavam passar o sangue do cordeiro no umbrais da porta. E o apóstolo Paulo vai falar sobre esse momento. 1 Coríntios capítulo 11. Eu quero que você preste atenção. Pode ser que você ouça isso todo domingo, irmão, primeiro domingo do mês. Mas vamos prestar atenção, não como um versículo comum que a gente já decorou, mas sobre a Páscoa, aquilo que Cristo fez por nós. E ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, pois eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graça, ele partiu o pão, e ele diz, esse é o meu corpo, que é dado em favor de vós, fazei isso em memória de mim. Irmão, nós precisamos fazer valer a pena aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Esse ato de ceia não é simplesmente um pão e um cálice, irmão. É em memória daquilo que Ele fez por nós. É aquilo que Ele fez por mim e por você, irmãos. Ele diz, do mesmo modo, depois de comer, Ele tomou o cálice. E esse cálice é o da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beber em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Vou pegar aqui o meu. E eu quero que você coma do pão. Feche os seus olhos, irmãos. Feche os seus olhos agora. E você vai comer o do pão e do cálice no seu tempo. Não demora muito. Mas eu quero que você faça isso individualmente e você saiba o que você está fazendo. Amém? Então, fiquem livres.